que as velas, cigarro e a bebida representam na Umbanda? Isso é muito importante, tá, gente? Principalmente a bebida e o cigarro. As entidades, elas precisam daqueles elementos que tem na composição do álcool, tá? O álcool, ele traz aquela, aquela coisa de cortar e de trazer cargas, né? Principalmente cargas negativas. Então, as entidades, a maioria delas, quase que todas, né? Tirando o herê ali, a bebida com álcool ali, elas são necessárias, tá? E o cigarro, né, o tabaco, no modo geral, né, fala cigarro, mas tem aí cachimbo, charuto, né? Então, isso aí também são coisas que cortam energias negativas no ar, tá? Então, precisa sim do cigarro, precisa sim da bebida com álcool, né? Tudo com moderação, lógico, né? Tudo dentro do caminho de disciplina. E as velas também são muito importantes, né? Que a gente está falando de elementos naturais da natureza, né? Coisas que vêm dentro da Umbanda, né? São coisas sagradas dentro da Umbanda, que são os 4 elementos, né? Que é terra, fogo, ar e água, né? A Umbanda está dentro de muita questão disso aí. Então, o fogo, ele traz tudo ali na vela ali, entendeu? Ele representa aquela chama que vai trazer e clarear, né? Traz muito, clareia muito problemas, né? Clareia caminhos de encontro do bom, do positivo. Então, dependendo do que a vela é firmada, que ela é acesa, ela tem essa direção a chama vai trazer essa direção, entendeu? Ou vai levar essa direção para algum lugar. Então, dentro disso aí é muito forte. E um médium que tem problemas de bebida, ele teve um problema com o alcoolismo, ele é alcoólatra, como que faz? Ele parou de beber e ele é um médium que ele é consciente totalmente, entendeu? A entidade está chegando, mas tá ali na hora de dar bebida para ele. A entidade, ela precisa daquela questão ali, como conduzir. Isso é difícil, tá, gente? É uma questão assim muito da disciplina. Porque veja bem, se o médium ele é alcoólatra, ele tem um grave problema com álcool, a gente não pode dar essa bebida para a entidade. Porque mesmo que a entidade não vai deixar sequelas de álcool na mente dele, no corpo dele, mas a sensação da bebida, ela vai ficar na boca dele, tá? Então é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Mas como que faz então? Aí sim, esse médium ele vai ter uma responsabilidade a mais do que um outro médium. Porque ele vai ter que cuidar dessas entidades sempre com bebida, tá? E até mesmo com cigarro. E se o médium também tiver um problema forte de asma, né? Ele tem uma bronquite daquela, não pode ver um fogo de palito de fósforo que ele já dá uma crise. Como que faz com esse médium, né? Ele tem que entender que a entidade dele tem essa necessidade daquele tabaco, daquele cigarro, né? Ele vai ter que entender o seguinte, que ele vai ter que tratar também, além dele ter que conduzir esse cigarro na mão, né? Ele vai ter que colocar aquilo no assentamento. E o médium, que é alcoólatra também, pode ser que a gente combine as entidades a beber coisas, né? Que não vão trazer sequelas para ele, né? Como algumas coisas como água de limão para uma entidade ou simplesmente um copo com água para Exu beber, não tem problema nenhum, desde que ele tratou com o Exu com a bebida que ele gosta. Pode ser da cachaça ou qualquer outro tipo de bebida com álcool, tá? Mas ali na mão dele ele pode ter sim um copo cheio com água, não tem problema nenhum, tá? Porque a entidade também ela precisa da água. Então é uma questão também que ele pode colocar na mão dele a água e sim no assentamento dele, na firmeza dele, né? Ele então ele coloca ali a bebida que a entidade prefere, que gosta, né? Então são coisas assim que tem que olhar, tá? E outra coisa, médium novo, ele pode beber, ele pode fumar, ele é um médium que começou a desenvolver, ele tem 10 anos, já incorpora. Ele pode beber, ele pode fumar? Olha, no meu consentimento, não. Tá? No meu consentimento, não. Porque quando eu comecei a desenvolver,
eu tinha 11 anos. Então, as entidades minhas só pôde fumar e beber depois que eu estava mais velho, tá? Depois dos 16 anos que a entidade minha foi começar a beber e fumar. Mas dentro de muita regra, tá, gente? Dentro de muita coisa. Portanto, hoje eu tenho 43 anos, eu não fumo. Beber até que eu tomo minha cerveja e coisa e tal, mas fumar, às vezes, me vem a necessidade de acender um cigarro. Eu sinto, assim, uma vontade, assim, que tá dentro de mim, assim, eu preciso acender um cigarro. Então, às vezes eu vou lá, pego o cigarro, acendo, dou uma puxada no cigarro e fico ele na mão. Entendeu? Fico ele na mão. Até passou aquela necessidade de querer estar com aquilo, eu vou, coloco para a entidade que eu senti a presença dela. Porque às vezes a entidade ela tá ali muito perto e me vem aquele desejo de fumar, entendeu? E então eu acendo e coloco para ele. Eu não ando com cigarro, entendeu? Não tenho cigarro ali, eu não ando com isso. Não tenho hábito de beber todo dia, tá, gente? É muito interessante isso. A entidade não me deixa essa vontade, entendeu? Aí eu vou começar a desenvolver, eu vou ter essa vontade de ficar bebendo e fumando? Não, tá? Se você tiver um caminho correto e respeitar o que você está indo lá, não está indo para brincadeira, você vai viver uma vida normal, sem beber, sem fumar. Suas entidades vão beber e fumar demais.